E aí, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem mesmo. Eu sou o Tony De Vito. Tem uma galera que está sempre no canal, mas ainda não fez a inscrição e não ativou o sininho. Vamos lá, gente, agora é a hora. O sininho faz toda a diferença na hora de você receber o aviso sobre os conteúdos novos que eu posto aqui no canal. E a gente agora acabou de bater 200 mil inscritos e isso só foi possível porque a galera se inscreve e ativa o sininho. Então faça isso você também. E eu gosto sempre de te lembrar de entrar aqui no canal para ver as novidades. Se passar um tempinho e você não receber nenhuma notificação, tem alguma coisa estranha aí. Entre diretamente no canal, pois todo dia tem vídeo inédito. Bom, gente, saiu uma matéria muito interessante na revista Piauí que mostra como o Bolsonaro destruiu a Amazônia durante seu desgoverno. E como essa cultura de destruição, fortalecida nos últimos anos, vai continuar impactando o meio ambiente. E o pior, como a gente sempre comenta, Bolsonaro empoderou criminosos. Mesmo quando ele for arrancado da presidência pelo povo, o empoderamento dos destruidores da Amazônia é algo que não vai desaparecer imediatamente. Toda a corja de criminosos ambientais como grileiros, garimpeiros, madeireiros e tantos outros nunca foram tão encorajados a cometer crimes. Isso nunca aconteceu na nossa história como está acontecendo agora. E encorajados não por qualquer autoridade inferior, mas sim pelo presidente da República. O peso desse incentivo ao crime é incomensurável. Um estudo inédito do Amazônia 2030, grupo que reúne pesquisadores de diversas áreas para desenvolver um plano de ações para a Amazônia brasileira, mostra que nos últimos anos a violência na região explodiu em consequência do acirramento de conflitos decorrentes de grilagem, extração ilegal de ouro e madeira e tráfico de drogas. Obtido pela revista Piauí, o trabalho aponta que medidas de regulação sem fiscalização adequada acabaram por criar gargalos estruturais ainda maiores para a preservação da floresta. E a atuação do governo Bolsonaro deu a movimentos ligados ao extrativismo ilegal uma força política de projeção nacional sem precedentes. Segundo o relatório Ilegalidade e Violência na Amazônia, os níveis de violência na região, que eram relativamente baixos até o fim dos anos 90, crescem de modo contínuo desde o início dos anos 2000. De 1999 a 2019, os municípios pequenos da região amazônica, isto é, aqueles com menos de 100 mil habitantes, apresentam um excesso de violência, se comparados aos outros municípios brasileiros de mesmo porte. A diferença das taxas de homicídio entre a Amazônia e o resto do país corresponde a um total de 12.610 homicídios a mais na região. Municípios amazônicos sob maior risco de atividades ilegais associadas à grilagem e extração de madeira e ouro são responsáveis, em média, por 70% desse excesso de violência. Mas esse percentual começa a cair a partir de 2015, quando há uma generalização da violência na região. Um dos motivos é a maior relevância do tráfico internacional de drogas na Amazônia. A violência relacionada ao risco ambiental e à possibilidade de ilegalidade em atividades extrativas de recursos naturais é razoavelmente previsível. É possível identificar o local que está sujeito àquele risco. Já o tráfico é mais difícil porque ele é fluido. Não existe um lugar específico, considerando-se que o Brasil é uma rota, não um centro de produção. Existe um aumento de violência nessas rotas do tráfico. Esses municípios estão ficando bem mais violentos do que eram, explica o economista Rodrigo Soares, um dos autores do estudo. Se a missão de proteger a Amazônia já era ingrata, ela ficou bem mais difícil nos últimos anos. Durante o governo de Bolsonaro,
houve um desmonte dos mecanismos de fiscalização e monitoramento da floresta, além de um apoio explícito à exploração de terras indígenas. Há pouco mais de um mês, o presidente visitou um garimpo ilegal em terra indígena. Como se isso não bastasse, na mesma semana em que o governo Bolsonaro começa a analisar a inclusão de garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais, o que na prática garantiria a eles a exploração indiscriminada dos recursos naturais do país, a Folha revelou que o general Augusto Heleno autorizou 7 projetos de garimpo em área preservada da Amazônia, onde vivem 23 etnias indígenas. Reconstituir esse sistema de fiscalização e controle, porém, pode ser mais possível do que se imagina à primeira vista. Obviamente, houve uma flexibilização muito grande, para usar um eufemismo, do que eram os protocolos de fiscalização e punição. Aconteceu muita coisa num nível infralegal e administrativo, simplesmente mudando prioridades, mudando a direção da cobrança da instituição. O ponto positivo é que uma parte do que aconteceu de bom lá nos anos 2000 é basicamente tecnologia, e essa tecnologia só continua sendo aprimorada. Em termos de legislação, minha impressão é que muito desse afrouxamento se deu em termos de normas e protocolos de atuação. Então também são coisas que podem ser revertidas. Essa tecnologia, esse know-how, os instrumentos estão todos na mesa e poderiam estar sendo usados, mas simplesmente não estão. Acredito que quando houver uma mudança de prioridades do governo e eles voltarem a ser usados, eles serão efetivos e aquele sucesso pode ser novamente alcançado. Projeta Soares. Para ele, há 2 problemas maiores de longo prazo nessa tentativa de reverter o estrago causado por Bolsonaro. O primeiro é a aceleração da degradação da floresta, que leva muito tempo para se recompor e não consegue fazer isso da mesma forma que antes. E a pior parte, o empoderamento dos grupos ligados a essas atividades ilegais durante a gestão bolsonarista. Você meio que deixou o gênio sair da garrafa, no sentido de que agora, com o apoio quase explícito de várias autoridades federais, você criou grupos de interesse organizados em torno de várias dessas atividades ilegais, seja de mineração ilegal, seja de ocupação irregular de terras, seja de desmatamento ilegal. Isso foi abraçado, às vezes até explicitamente, por várias esferas do executivo. E isso, de certa forma, deu uma força política a esses grupos que não existia antes. O que me preocupa num retorno eventual do uso da tecnologia e da capacidade institucional de monitoramento que a gente tem e que usávamos antes, vai ser uma resistência política organizada que talvez ainda não estivesse presente nesses episódios anteriores. Sempre esteve presente, mas não com a expressão e a força a nível nacional de hoje. Alerta! A matéria completa está no site da revista Piauí e é muito interessante o resultado do estudo que comprova a nocividade do desgoverno Bolsonaro para o meio ambiente. É um legado maligno que vai ficar quando tudo isso acabar. Bolsonaro vai cair, mas já deixou a sementinha maléfica plantada. O próximo presidente precisa arrancar essa semente da terra e destruí-la completamente. O Lula vai trabalhar como nunca, viu? É mais uma missão que ele terá em seu novo mandato. Reconstruir todo o aparato de fiscalização, todo o aparato de combate ao desmatamento, combate ao garimpo ilegal e todos esses crimes que o Bolsonaro abriu a porteira para que eles acontecessem sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. Mais um motivo para se engajar na campanha do Lula, para se engajar no Lula 2022. A gente precisa proteger o nosso meio ambiente. E só com um governo de esquerda progressista é que a gente vai conseguir isso. Se você assistiu até aqui, não deixe esse vídeo morrer por aqui. Me ajude a levar a luta contra o desgoverno mais longe. Compartilhe este vídeo em todos os lugares que você puder. Com esse compartilhamento, nós vamos chegar cada vez a mais pessoas e furar a bolha.
Muito obrigado, até o próximo vídeo e força progressistas!